Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que volta a campo no dia 12, jogando fora de casa contra o Flamengo. E no dia 16, jogando fora de casa contra o Bragantino. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quero te contar agora que Casemiro, volante que chegou a ser cobiçado por torcedores do Tricolor para voltar ao São Paulo, move um processo contra o clube. Isso mesmo, o time que o revelou tem contra si uma ação movida pelo Casemiro. E esse processo não é novo, tá? Processo aberto em 2014 por conta de uma série de dívidas que o Tricolor tinha com o volante, ou melhor, ainda tem, porque não fez o pagamento. Houve, na época da rescisão, um distrato que não foi cumprido. São Paulo ficou devendo, por exemplo, fundo de garantia, 13º, verbas rescisórias, além de direitos de imagem. A cobrança gira na casa dos 2 milhões de reais. O São Paulo assegura que está tentando um acordo amigável com o Casemiro para colocar um ponto final nessa discussão nos tribunais. Se não houver acordo, a tendência é que em breve a justiça se pronuncie e já se vão 11 anos de julgamentos, idas e vindas, ainda sem um parecer definitivo. E você que sonhou com o Casemiro voltando ao São Paulo, saiba que essa chance hoje inexiste, até porque o volante está entre os 10 jogadores mais bem pagos do futebol na Inglaterra, a Premier League, que costuma ter os maiores salários do futebol no mundo. Só para completar outra informação importante no São Paulo, Hernan Crespo ainda não foi inscrito pelo São Paulo, registrado no Boletim Informativo Diário. Tudo porque o antecessor dele, o Zubeldia, ainda não assinou a rescisão. O motivo? Obviamente você deve imaginar a falta de pagamento do São Paulo. Zubeldia ainda não assinou a sua rescisão de contrato com o São Paulo. Ainda existe uma discussão jurídica em curso em relação a essa assinatura, a essa rescisão. Enquanto isso, Hernan Crespo não pode ser inscrito, na CBF para ser treinador do São Paulo, por exemplo, dirigir o time no banco de reservas. Vou trazer detalhes disso. Ninguém dentro do São Paulo acredita que o Hernan Crespo não estará no banco de reservas no jogo contra o Flamengo, mas eu quero trazer alguns bastidores importantes para vocês. Mas antes, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos, todos os dias tem informações, bastidores, tudo do mundo da bola para vocês. Bom, vamos lá, começando por essa história aí do Crespo, do Zubeldia, na verdade, ainda não assinando a rescisão. Até eu estava acompanhando as redes sociais e o Arnaldo Ribeiro, do canal Arnaldo e Tirone, ele estava dizendo que o Zubeldia está em São Paulo, inclusive, para resolver essa questão. O que me disseram lá dentro do São Paulo que tá nas mãos do jurídico do São Paulo e dos advogados do treinador, uma situação que está sendo discutida e que não tem assim nenhum ruído. O que tem é discussão jurídica mesmo, cada um puxando para o seu lado na questão dessa rescisão. Eu quero receber tanto, não, aquilo ali eu tinha que receber, não, isso aqui não é para receber. Então assim, parte de uma questão, até muito se coloca, será que essa rescisão foi amigável, não foi? A tomada de decisão de, olha, eu não quero mais ser técnico do São Paulo, tá bom, a gente aceita que você não seja mais técnico do São Paulo, realmente não dá mais o trabalho, e essa tomada de decisão sim foi amigável, mas quando você coloca dinheiro, quando você envolve questões financeiras, sempre vai ter cada um puxando pelo seu lado, e isso está sendo discutido agora entre o advogado do Zubeldia e também o jurídico de São Paulo. A expectativa é que isso se resolva no máximo até o começo da semana que vem, e aí sim você dá a entrada na papelada e o Crespo poder ser colocado ali como técnico de maneira oficial, valendo no papel como técnico do São Paulo, para efeito burocrático de você ter inscrição na CBF para brasileiro, para a Copa do Brasil e, claro, na Libertadores via Conmebol. Essa é a questão. Então é uma discussão jurídica das duas partes, os dois estão nesse momento falando, se reunindo, e o São Paulo, claro, minimiza qualquer tipo de situação no sentido assim de tipo, não foi amigável, o Zubeldia não tá gostando, o Zubeldia, sabe? Pelo menos com quem eu conversei com mais de uma fonte, eles dizem que é uma questão mesmo assim de ajuste burocrático dessa rescisão, e que cada um puxa para um lado e é natural ter esse tipo de discussão. Vamos ver, vamos aguardar, mas de fato é curioso, chama atenção, porque a partir do momento que se define a saída do treinador, fica a sensação de que isso também tem que ser definido, tudo isso para você poder também ter as questões legais ali para você poder escrever o teu novo treinador. Enfim, coisas do futebol e particularidades do São Paulo Futebol Clube. Bora falar agora sobre o São Paulo, para te trazer novidades sobre Lucas Ferreira.
O Matheus Alves foi vendido com o CSKA e embarcou na noite dessa quinta-feira rumo à Rússia, negócio de 6 milhões de euros. E a grande pergunta que fica para o torcedor do São Paulo agora é: e o Lucas Ferreira? Corre o risco de também ser negociado? Posso assegurar que nesse momento existem sondagens, mas zero proposta oficial. Existe a expectativa por parte do staff do jogador que ao fim da Copa do Mundo de Clubes o mercado na Europa comece a se aquecer e possam pintar ofertas para o atacante. Lucas Ferreira, que chegou a ser alvo de um clube da Alemanha, e o Krasnodar da Rússia, enquanto discutia a renovação do seu contrato com o São Paulo. O contrato foi prorrogado, o aumento salarial garantiu também novas multas rescisórias, e a partir daí, São Paulo se sente bem mais confortável para manter o atleta. A ideia do presidente Júlio Casares não é negociar o Lucas Ferreira nessa janela. Ele entende que se continuar no clube, o Lucas pode se valorizar e ser vendido daqui a 1 ano ou 6 meses por cifras bem superiores. Mas, diante da dificuldade financeira do São Paulo, se a proposta for boa, pode haver negócio. Só para lembrar também que o São Paulo já fez 4 negociações nessa janela de transferências ou perdeu 4 atletas, né? O Matheus Alves negociado com o CSKA, o Igor Vinícius liberado para jogar no Santos, o Liseiro que não teve seu contrato renovado e o Juan Tressoldi que foi devolvido para o Sassuolo. Ô Sá, você tem alguma informação de como é que está o São Paulo no mercado? Então, Éder, pelo que eu pude apurar até hoje mais cedo, conversando com pessoas do clube, né, o São Paulo está com 3 alvos, então, no mercado nesse momento. Seria esse ponta polivalente, né, então seria esse cara que joga nas duas, meio Michel Araújo, que a gente comentava, né, que pode jogar em todas as posições do meio, um zagueiro que não é uma prioridade, mas estão de olho, e um lateral direito. Seriam os alvos aí do São Paulo no mercado. Essa semana, o Crespo entregou uma lista também para a direção, com nomes, ideias e, enfim, sugestões que aí serão analisadas, farão contato, e aí acho que na próxima semana a gente pode ter um avanço nesse sentido, porque aí vão começar a formalizar esses contatos, né, formalizar oferta. Nesse momento foi feita uma oferta pelo Biel, né, do Sporting, de empréstimo que foi recusada. Eles querem a venda, mas hoje o São Paulo não tem nenhuma conversa que tenha andamento assim formalizada. Tem aquele contato informal, conversa com empresários, tem ali sondagens, mas de forma concreta, uma conversa, um papo rolando, hoje não tem, mas acho que na próxima semana deve caminhar também com as ideias do Crespo, Éder. Boa, é bom a gente até explicar para todo mundo que não é que o São Paulo passou a procurar reforços porque o Crespo chegou ou passou a procurar reforços somente com a lista do Crespo. O São Paulo já estava atrás de reforços, já fazia contatos, Biel é um deles, e agora o Crespo chega, coloca o seu plano de jogo, por isso que o São Paulo agora vai atrás de um lateral direito também, e também dá as suas sugestões aí de jogadores que lhe agradariam, né? Então o São Paulo já tem alguns contatos, né, que a gente sabe, não sabemos exatamente os nomes, mas tem alguns contatos feitos e agora a partir da lista do Crespo também vai tentar outros contatos, visto que um dos nomes, por exemplo, o Biel, não avançou, né? Então você começa a procurar outros contatos. Além da saída do... Fala por aí. E até, rapidinho, desculpa te interromper, mas até nesse sentido de não é porque o Crespo chegou ou sei lá o que aconteceu, o São Paulo, na situação financeira que ele se encontra, ele sempre está de olho nas oportunidades de mercado que aparecem, né? Não interessa o mês, dia, ano, que horas que é. Então, assim, claro que com a chegada do Crespo, talvez mudem, como a gente falou, os nomes, as posições, porque ele tem um estilo diferente de jogo, ele tem outra visão do futebol, enfim, tem um jeito dele de trabalhar, né? Então, talvez seja essa alteração, né? Agora, a alteração o São Paulo começou agora? Não, o São Paulo, na situação que está, sempre está de olho e estudando opções no mercado, né? É isso, sim, mesmo que, vamos dizer que o Zubeldia ficasse, o São Paulo mesmo assim traria alguns reforços aí para o estilo de jogo do Zubeldia e não para o estilo de jogo do Crespo, mas não é porque chegou o Crespo que agora vão trazer reforços, já estavam conversando com outros nomes e outras posições, sobretudo, né? Além da saída do Juan, a gente teve a boa notícia do reempréstimo do Marcos Antônio, né? E o São Paulo oficialmente divulgou com opção de compra, mas o que eu ouvi é que, na verdade, é uma obrigação de compra, só que o São Paulo ainda não pode se colocar como obrigação de compra, porque o São Paulo não tem dinheiro para isso. Então, foi uma obrigação de compra por metas atingidas.
Só que me falaram que essas metas atingidas são... O exemplo que me deram foi, se o Marcos Antônio almoçar 2 vezes lá na Barra Funda, atingiu a meta e ele vai ter que ser comprado. Então são metas muito fáceis a partir de 2026 que vão totalizar fazer o São Paulo ativar essa obrigação de compra. Então o Marcos Antônio deve ficar no São Paulo, a não ser que uma coisa muito fora aí aconteça, mas o Marcos Antônio deve ser definitivo no São Paulo. É isso, Sá? Você fez um joinha aí? Exato, Éder, até trouxe essa informação há cerca de, 2 semanas, né, que as metas, elas são quase simbólicas, né, pelo que eu tenho até de apuração, seriam 5 jogos que ele tem que atuar, então ele já está comprado praticamente para a próxima temporada, é algo que já está fechado, e aí seria um parcelamento em 3 datas, né, uma em 26, aí a outra em, 27, e aí a última parcela em 28, seriam 3 parcelas, para esse valor total de 4,2 milhões de euros, é o que foi fechado com a Lazio, então ele fica já condicionado a essa permanência de compra, mas é um pouco também dessa escolha por fazer essa forma, porque o São Paulo hoje não teria dinheiro para fazer esse parcelamento, né? Então hoje o São Paulo não teria dinheiro para dar uma primeira parcela esse ano, e isso também cria uma maquiagem, entre aspas, porque entra no balanço da próxima temporada apenas, né? Então entra como compra da próxima temporada e aí dá uma margem para o São Paulo também para esse ano, também em cima do FIDIC, né? Então é algo que foi estabelecido dessa forma, já pensando nisso, Éder. É perigoso, né, cara, essas coisas. Ficar jogando para frente, já onera o orçamento do ano que vem. Enfim, mas é um modus operandi que o São Paulo vem fazendo há muito tempo, a gente já sabe disso, e nesse momento também não dava para perder o Marcos Antônio, né? É um valor até alto, se a gente for ver, mas é um jogador que tem potencial de revenda, né? O Marcos Antônio é um jogador ainda com idade, talvez um potencial de revenda, talvez não para o mercado europeu, mas quem sabe um mercado asiático, um mercado ali da Arábia, enfim. Ô Pri, o que você achou dessa negociação com o Marcos Antônio? É um pouco complicado fazê-lo ficar, né? Foi um pouco complicado fazê-lo ficar, mas é um momento que não dava para perder ele, né? Assim, eu acho que foi uma permanência, né, um reempréstimo que foi se tornando mais necessário. Tanto que, se a gente parar para pegar lives nossas, eu mesma falando lá em fevereiro, eu não era a favor da permanência do Marcos Antônio por conta do valor, claro, nesse jeito de você agora não ter que gastar tanto, mesmo que comprometa o próximo ano, porque infelizmente essa é a realidade do São Paulo. O São Paulo tem que achar manobras, quase que, tem um problema para o Casares de hoje, mas esse é para o Casares de amanhã, porque senão você não faz nada, você não traz ninguém, você não consegue fazer absolutamente nada. Então são as manobras que o São Paulo vai fazendo, podem dar certo, podem dar errado, a gente vai acompanhar. Mas assim, foi se tornando mais importante, né, por conta, primeiro porque o São Paulo criou, não sei o que acontece, né, um clima de lesão surreal, toda hora alguém, o Alisson, cara, é um abençoado, eu tava super preocupada com o Alisson, ainda bem que não deu nada com ele, mas assim, seria super normal, tá, não dava para xingar ele em nenhum momento se ele estourasse, porque ele jogou muito, e a gente viu o Pablo Maia ali lesionado, uma sequência de lesões, né, e dessa vez ele volta um pouco diferente, né, eu não quero aqui cancelar o Pablo Maia, putz, eu gosto pra caramba do futebol dele, acho que ele tem a acrescentar bastante ao São Paulo ainda, se ele conseguir se recuperar plenamente, recuperar o seu alto nível novamente, mas nesse momento ele voltou abaixo, né, então, além de você querer ter o Marcos Antônio no começo para ter como opção, já que o meio-campo no futebol aqui brasileiro é muito sobrecarregado, mas beleza, você queria uma opção, então de repente você abre mão. Aí você começou a entrar numa situação de necessidade quase, porque não estava mais encaixando muito bem, e o Marcos Antônio se tornou o titular ao lado do Alisson. E aí muda completamente o cenário. Eu, que era contra, de repente já comecei a achar que era importante dar um jeito dele ficar. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o meia Lucas Moura e o atacante Ferreirinha participaram de um treino com bola com os garotos da base. E a expectativa é que os 4 jogadores, o Oscar e o Marcos Antônio, o Lucas e o Ferreirinha, já estejam à disposição para o próximo jogo, que vai ser contra o Flamengo.
Já o volante Luiz Gustavo segue como dúvida, já que a situação dele é mais complicada. Já o centroavante Caleri volta apenas na próxima temporada. E a tendência é que o Crespo utilize um esquema com 3 zagueiros. O Ferrarese, que vinha sendo improvisado na lateral direita pelo Zubeldia, vai voltar a ser zagueiro. E com isso, o tricolor busca sim mais um lateral direito no mercado. Até porque o Igor Vinícius foi para o Santos e o jovem Mike sofreu uma lesão e volta entre 1 a 2 meses. O tricolor também quer mais um meia, até porque o Matheus Alves já se despediu rumo ao CSKA, e mais um zagueiro, até porque o Juan Tressoldi foi devolvido ao Sassuolo e no momento o tricolor conta apenas com Arboleda, com Sabino, com Ferrarese e com Alan Franco. Mas como o Crespo vai utilizar um esquema com 3 zagueiros, vai sobrar apenas um. A não ser que o tricolor busca mais um garoto da base, né, galera? E se aparecer mais uma oportunidade de mercado, tende a trazer mais um ponta também, para disputar a posição com Lucas Moura, com Ferreirinha, com Lucas Ferreira e com Henrique Carmo. E eu já vejo alguns torcedores e alguns comentaristas comemorando muito esse esquema de 3 zagueiros no São Paulo. Mas na minha visão, não faz muito sentido fixar um esquema apenas. Um exemplo, o São Paulo vai jogar fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino. Faz todo sentido utilizar um esquema com 3 zagueiros. Outro exemplo, o São Paulo joga em casa contra o Atlético Paranaense ou contra um Vasco da Gama ou um Sport, por exemplo. Já não faz muito sentido. Já imaginou o tricolor precisando vencer um jogo, o adversário se defendendo apenas com um homem na frente e o São Paulo com 3 zagueiros? Muito provavelmente a torcida vai ficar muito na bronca até com o treinador. Então, na minha visão, ao invés de fixar um esquema apenas, faz mais sentido analisar jogo a jogo qual esquema utilizar. E já tem alguns portais falando que o empresário grego Evangelos Marinakis pode abrir mão da base do São Paulo para investir na do Botafogo. E na minha visão, é uma péssima notícia, diferente de alguns comentaristas que vêm questionando nessa futura parceria do tricolor. Na minha visão, é um excelente negócio, até porque o empresário grego ia investir mais de 600 milhões de reais na base do tricolor, e o São Paulo ia ter a melhor base do Brasil nos próximos anos. Em relação à porcentagem, que o São Paulo ia ficar com a quantia pequena, né, nas vendas, que não sei o quê. Várias vendas que o São Paulo já faz. O Beraldo, por exemplo, o tricolor vendeu e ficou com apenas 60%. Então eu espero que essa notícia não se confirme e que o Evangelos Marinakis invista-se na base do São Paulo. Até porque as vendas devem ser triplicadas, né? O São Paulo vende 3, 4 jogadores por ano e ia vender 3 vezes mais. E vários jogadores da base iam atuar no time profissional. E que nem eu sempre venho falando aqui no canal, eu espero que o Crespo aproveite essa parada para o Mundial de Clubes e faça o tricolor jogar melhor. Até porque está apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento. E depois dessa parada, o tricolor vai ter uma sequência pesada pelo Brasileirão, vai jogar fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, em casa contra o Corinthians, fora de casa contra o Juventude, em casa contra o Fluminense e fora de casa contra o Internacional. E pelas oitavas de final da Copa do Brasil, vai jogar contra o Atlético Paranaense. E as oitavas de final de Libertadores, vai jogar contra o Atlético Nacional. Então eu discordo de alguns comentaristas que vêm falando que o tricolor trocou 6 por meia dúzia, que o Crespo não vai mostrar muita evolução nesse time do São Paulo. Mas a minha resposta é, se ele fazer o simples, colocar zagueiro de zagueiro, lateral de lateral, atacante de atacante, já está excelente. Até porque o Zubeldia vivia dobrando lateral direito, com Cédric e Ferrarese, lateral esquerdo, com Enzo Dias e o Wendel. E mesmo jogando em casa, o São Paulo não venceu o Sport, o Fortaleza,
perdeu para o Mirassol e para o Vasco da Gama. E atravessando essa grave crise financeira, o tricolor não pode começar a correr o risco de cair para uma segunda divisão. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!